E 1 Pedro, capítulo 5. Eu quero pregar hoje, porque certamente precisamos relembrar sobre este ofício importante que é o ministério pastoral. Relembrar a mim, a pastor Tito e a outros que têm esse dom também no ministério na igreja, né? Às vezes eu falo aqui a pessoas que têm esse dom para exercer no ministério, com crianças, com outras faixas etárias que estão fazendo esse trabalho de pastoral. Ou talvez jovens aqui, né, que Deus vai chamar e ainda irão atender o chamado de Deus. É sobre o zelo do ministério pastoral. Já ouvimos aqui várias coisas. E quero ler com os irmãos, então, esse texto que é do apóstolo Pedro, até o versículo 4. Suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, eu que sou também presbítero como eles, testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo, e certamente co-participante da glória que há de ser plenamente revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que está sob vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer. Nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Nem como ditadores daqueles que vos foram confiados, antes tornando-vos exemplos do rebanho. Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. O zelo do ministério pastoral. Podemos dizer também a atenção pastoral ou o cuidado pastoral, a dedicação pastoral. Neste texto, primeiramente observamos que é um zelo a favor do rebanho de Deus. Quando ministrava aos alunos no seminário, inclusive numa formatura que fui orador oficial, preguei, em primeiro lugar, chamando a atenção de que o rebanho é de Deus. Infelizmente, muitas pessoas têm se apossado do rebanho de Deus. Algumas religiões fizeram isso em nome de Deus, e os seus líderes se tornaram aqueles que têm o poder sobre os seus súditos. A igreja de Jesus sempre vai recordar que ela é rebanho de Deus. Vemos aqui no versículo 2, apacentai o rebanho de Deus. Durante toda a história e formação do povo de Israel, há várias menções sobre isso, como no Salmos 77, quando Deus fala que ele guiou o seu povo como a um rebanho. Usou Moisés, usou Arão e vários personagens ao longo da história, mas ele guiou o seu povo, é o seu rebanho. Também no Salmo 78, falando que guiou pelo deserto, lugar que eles não poderiam sobreviver se não fosse Deus guiando e lhes dando aquela sombra durante o dia, o cuidado de Deus presente, e à noite aquela luz que também era a presença do Senhor guiando o seu rebanho. Lucas também, capítulo 12, o Senhor Jesus Cristo se refere à sua igreja como rebanho. Ele diz: não temais, ó pequeno rebanho. Também em João capítulo 10, ele fala que há um só rebanho e um só pastor. Ele fala daquele dia que haverá só um rebanho. E nós estaremos todos juntos ali, reunidos, contemplando o nosso sumo pastor, o nosso bom pastor, que é Jesus. Em segundo lugar, o valor do zelo pastoral é visto quando o pastor vela pelo rebanho de Deus. É um zelo que vela pelo rebanho de Deus. Isso é, vigia, está acordado, sempre sóbrio. Isso no sentido de diligência mesmo, porque isso exige bastante esforço. Foi falado aqui algumas coisas nas apresentações. Isso está aqui no versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Quando Miqueias fala no capítulo 7, ele fala que o Senhor apacenta o rebanho, que é o seu povo, e às vezes usa a vara.
A vara é uma coisa que a gente até como pai e mãe hoje está quase que praticamente proibido de usar em casa. Imagina se o pastor usar a vara, literalmente, não é essa a ideia, né? Mas é a palavra que deve ser recebida pelo rebanho, aquela exortação que deve guiar o rebanho pelo bom caminho. Quando Paulo estava se despedindo dos presbíteros, no capítulo 20 de Atos, ele fala: olhem por todos vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo constituiu vocês como bispos, ou seja, como líderes espirituais, para apacentar a igreja de Deus. E no verso 31 ele fala: vigiai, coloque diligência nisso. Eu nem lembrava o irmão Zé Fernando falando que eu dei aquelas palavras para ele e ele até interrompeu o curso, mas há outros cursos batistas, viu? Por correspondência também, vou encaminhar os links, tá? Não precisa parar de estudar, é só talvez mudar de curso. Nós temos bons cursos, o nosso seminário mesmo aqui no Mato Grosso está fazendo campus de extensão, né? Quem sabe a gente pode criar um campus aqui em Rondonópolis, tem bastante aluno, possivelmente, para estudar teologia com bom conteúdo realmente bíblico e bons professores. Então, isso faz parte do pastor, estar vigiando. Qualquer heresia que começa a ser introduzida, isso é responsabilidade do pastor alertar a igreja, para que ela não seja seduzida e se desencaminhe do caminho santo e reto do Senhor, porque nós estamos sendo edificados como herança do Senhor. E para isso nós precisamos ser santificados. Uma vez eu escrevi, inclusive, para um grande pastor na nossa denominação, um chamado Medalhão, estado de São Paulo, escreveu uma coisa no Jornal Batista que estava realmente bem fora do equilíbrio cristão. E eu escrevi lá sobre realmente ser santos, e a Bíblia fala que devemos ser santos, e fiz várias colocações bíblicas e referências, e no final ele retornou através do Jornal Batista, agradecendo, dizendo que eu tinha agregado. Ele não disse que errou, só disse que eu agreguei informação e conhecimento. Eu acho que a gente nunca pode se calar diante de alguma coisa que pode ser um descaminho. Terceiro lugar, é um zelo que se dedica ao rebanho de Deus. 1 Pedro aqui, capítulo 5, versículo 2 e 3, nós lemos no final do capítulo do versículo 2, dizendo: tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de bom ânimo, ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Isso é um zelo de quem se dedica ao rebanho de Deus. Importante observar que nesse ponto exige um cuidado extremo, e deixar tudo para trás. E eu sei que isso não é fácil, mas Deus me pediu isso quando eu era jovem ainda, para deixar tudo para trás. Eu tinha meus sonhos pessoais, eu tinha meus projetos de vida pessoal, e eu precisei deixar aquela carreira, aquele plano que eu tinha, aquela profissão que eu tinha, para me dedicar ao rebanho de Deus, e ir ao seminário, e me preparar durante aqueles 5 anos, e depois assumir pela fé, e sempre pela fé, que o sustento viria do Senhor, e que eu não deveria me preocupar com isso. E já se foram mais de 35 anos, e Deus tem sido fiel. E quando Deus me chamou para Mato Grosso, e havia realmente uma coisa muito mais assim, nebulosa diante do meu horizonte, Deus colocou mais uma vez no meu coração, que o meu sustento viria dele. Então, às vezes a gente, humanamente falando, pode olhar para as coisas que a gente deixa de fazer neste mundo, por estar exclusivamente no zelo e na dedicação ao rebanho de Deus. Olhando um parente que se deu bem segundo o mundo e está indo muito bem na sua carreira, ou outros amigos e colegas. Mas o importante é que cada um fique, como diz Paulo, na condição em que foi chamado. Eu tive muitos alunos no seminário que eram profissionais em outra área, mas que também estavam fazendo seminário para se dedicar parcialmente ou para ajudar no ministério na igreja em que era membro, ou até para assumir algum trabalho auxiliar e de plantação de igreja. E que também há lugar para esses pastores no campo, no rebanho de Deus, no trabalho de Deus.
Então, esse zelo cuidadoso para com o rebanho, dedicado ao rebanho, é como diz o verso 3, para que se sirva de exemplo nesse cuidado. Quando nós lemos o que era a função no Velho Testamento de apacentar, lá em Gênesis capítulo 30, nós temos a história de Jacó apacentando os rebanhos de Labão. Ele guardava os rebanhos, estava dando lucro e produtividade para o seu sogro. Temos Moisés, mesma coisa em Êxodo capítulo 3, cuidando dos rebanhos de Jetro, o seu sogro. Aqueles pastores, quando Jesus nasceu, os anjos apareceram, eles estavam na vigília da noite, cuidando, zelando daquele rebanho, tempo integral, cuidando ali daquelas ovelhas, e eles foram os primeiros a ouvir o anúncio do nascimento do Senhor Jesus. Vemos Davi, que era pastor, cuidava dos rebanhos do seu pai, na sua família, e quando ele encontrou com Saul, diante do desafio de Golias, então ali ele estava numa transição de deixar de cuidar de ovelhas físicas, aqueles animais, para passar a cuidar das ovelhas, que é o rebanho do Senhor. E naquela transição, naquele diálogo com Saul, em dado momento ele fala: olha, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Quando vinha um leão e um urso, tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Davi era corajoso, né? Enfrentar o leão, enfrentar o urso. E ele fala, enfrentou o leão, enfrentou o urso. E esses dias uma irmã da igreja aqui me lembrou, acho que foi no PGM, né? Acho que foi Carol. Que quando a nossa igreja foi organizada em 2015, um pastor estava aqui e falava que nesse lugar onde nós estamos aqui, igreja plantada, um dos maiores, mais poderosos centros de atuação do nosso inimigo, coisa espiritual. E ela disse que quando eu assumi para pregar, porque naquela noite eu fiz o sermão da mensagem oficial, e eu falei que já havia enfrentado ursos e leões neste Mato Grosso e durante o ministério, e foi verdade, eu já enfrentei muita coisa ruim e perigosa. Homem que andou até com revólver na cintura para me matar. Mas Deus me livrou dos leões e dos ursos. E mesmo quando viúvo, aquela primeira vez que vinha ao templo e abria a porta, alguns irmãos já ouviram dizer isso, alguns aqui ainda não. Esse inimigo soou no meu ouvido: o que você está fazendo aqui sem a Vilma? E instantemente respondi no meu coração, porque era uma batalha espiritual no coração: estou aqui para continuar a obra do meu Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu não tenho medo mesmo. E olha, eu vi coisas acontecerem, e talvez coisas ainda irão acontecer. Não importa quem é o inimigo. Não importa qual é o valor dele neste mundo aqui, ou neste lugar nosso aqui. O que importa é que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não importa se ele pediu para Deus tirar a minha amada naquele tempo, e eu enfrentar a viuvez num momento tão difícil da vida, da igreja e da minha vida como família, não importa. O importa que o Senhor que me chamou continua me sustentando e não me deixou em momento nenhum fracassar ou fraquejar ou entrar em um sentido de blasfêmia ou depressão. Depois Deus torna o pranto em alegria. Ele traz novas alegrias e continua trazendo, e ele faz assim maravilhosamente. Então, qual é o valor do pastor? Há um texto que eu já fiz algumas mudanças, hoje eu fiz um pouco mais de mudanças para a gente relembrar sobre isso. Eu não vou ficar aqui para sempre. Um dia Deus vai me chamar também, ou Deus pode me levar embora. E a gente precisa, como igreja, ter muita consciência disso. Além de tudo que a gente já ouviu aqui, da forma errada ou da forma certa. Qual é a importância do seu pastor? Nesse tempo em que tudo tem o seu preço, tudo tem o seu valor, um preço exagerado, preço exacerbado, nada é de graça, tudo tem o seu preço.
Nem no socialismo nada é de graça. Alguém tem que pagar a conta. Todo serviço, amador ou profissional, tem um preço. Se o serviço requer um profissional, e você tem dinheiro de pagar, e condição de pagar um profissional, você sabe que é melhor pagar um profissional do que um amador. A qualidade do serviço, a garantia do serviço realmente é superior e ela é durável. Então, é possível calcular a importância do seu pastor? Primeiro, qual é a importância de quando você precisa ter um coração disposto a sentir o que se passa com você? Disposto a chorar ou sorrir com você e com sua família. Quanto vale isso? Qual a importância para você encontrar sempre que necessário um ouvido disposto para ouvir desabafos, lamentos, histórias de vida, ou ouvir relatos de vitórias, ou às vezes de fracassos? Ouvir. Qual é a importância para você ser cuidado espiritual e emocionalmente numa visita no hospital, encorajado, fortalecido numa oração, minutos antes de uma cirurgia, numa ação de velar, de cuidar, conforme Hebreus 13:17, pastores zelam por vós como quem deve prestar contas de seus atos. Qual é a importância de alguém que está ali para interceder com você no momento de dor, de crise, quando há um diagnóstico difícil vindo de um médico? Qual é a importância da boa orientação bíblica, do bom conselho no momento de dúvida, de angústia? Qual é o valor para você daquela palavra que abriu os olhos e lhe deu uma nova e viva direção? Pensa naquele pastor que trabalhou a sua vida, e sempre nós temos aqueles pastores que marcaram a nossa vida e que deram, de fato, alguma orientação bíblica, um conselho. Qual é o valor disso que dirigiu a vida de uma forma tão abençoada? Qual a importância para você da exortação amorosa, da repreensão firme que livra de uma queda, de uma decisão errada? Qual é a importância da mensagem, do sermão de domingo, que vem do coração de Deus para o seu coração? Lógico, bem para o coração do pastor em primeiro lugar. Qual a importância da bênção invocada, da oração, da presença do pastor no dia do seu casamento? Até meu irmão, que é cristão do jeito dele, que eu acho que não é cristão, quando foi para casar, pediu que eu fizesse a oração da bênção sobre o casamento dele com minha cunhada Laura. Qual é o valor disso? Tem algum valor? Qual é a importância do sacrifício de um homem e de sua família para atender às necessidades de outras famílias? Às vezes ajudar na restauração da comunhão, da alegria, às vezes na restauração do casamento e outras coisas semelhantes, a qualquer hora do dia ou qualquer hora da noite. E qual é a importância daquela oração que acalmou tempestades emocionais, trouxe cura, liberou uma bênção, abriu o céu? Qual a importância? Você consegue avaliar? Se consegue, esse é o valor de um pastor. Sem falar em outras coisas, ser um bom administrador dos bens da casa de Deus, porque alguns não são, endividam a igreja. Infelizmente, temos esses históricos em algumas de nossas igrejas. Ter um bom testemunho dos de dentro e dos de fora. Manter-se fiel na chamada, na vocação pastoral, mesmo enfrentando lutas e muitas vezes oposições espirituais, mas sempre firme, bem animado e constante no trabalho do Senhor. Algum salário pode recompensar?
Diz o texto no final, não, salário nenhum, oferta, nenhum bem material pode pagar ou comprar a bênção de ter um pastor, um homem de Deus, que se dedica a cuidar e ensinar nossos filhos, famílias e a nós mesmos. E, finalmente, o zelo do ministério pastoral é um zelo que alcançará a coroa da glória. Isso está no versículo 4, 1 Pedro 5, 4. E quando aparecer o sumo sacerdote, ou sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. O apóstolo Pedro está se dirigindo aqui aos presbíteros, aos líderes espirituais da igreja. Ele está falando no versículo 1 que, assim como ele também é participante dessa glória, uma das coisas que ajuda muito o pastor Tito, amados irmãos, é nunca perder a visão da glória de Deus. Nunca perder a visão da glória de Deus. O diabo tenta muito o pastor, durante a sua jornada ministerial, a desviar a visão da glória de Deus. Paulo diz em Romanos 8,18, que a glória que será em nós revelada, a gente não conhece ela ainda, mas um dia ela será revelada. E também em 2 Coríntios 4,17, que essa glória é incomparável, ela é de valor eterno. Nada neste mundo pode comparar-se a ela. E esse é o zelo, bem brevemente aqui, do ministério pastoral. É um zelo a favor do rebanho de Deus, o rebanho é de Deus. É um zelo que vela pelo rebanho de Deus, com diligência, com vigilância. É um zelo que se dedica ao rebanho de Deus, isso é muita dedicação, exige muita dedicação, como toda profissão, né? Todo bom profissional deve ser dedicado no seu trabalho, muito mais lidando com o rebanho que é de Deus. E é um zelo que alcançará a glória, a coroa da glória, isso é o fator da consagração. Que Deus abençoe os pastores. Oramos hoje pelos pastores, nosso estado, em todo o mundo. Devemos continuar orando. O apóstolo Paulo sempre dizia aos seus irmãos: orai por nós. Orem sempre pelo seu pastor, ore pelos pastores da nossa igreja, ore pelos pastores das nossas igrejas irmãs, que verdadeiramente todos precisam de oração. Especialmente por causa da luta espiritual que é envolvida nisso. Por isso que muitos não querem, talvez, exercer o ministério pastoral. Eu já ouvi isso muito. Viram o sofrimento de algum pastor na sua história, na sua família, ou em alguma igreja por onde passou. Tiveram uma compreensão do que exige isso, essa dedicação. E isso causou, talvez, um trauma que não deveria existir. Porque nós temos a convicção de que Deus está conosco. E que o Deus que chama é o Deus que sustenta. É o Deus que vai nos guiar em cada momento. Então, por isso, devemos orar mais ainda, né? Às vezes eu trago aqui informações sobre dificuldades no ministério pastoral, situações que a gente tem observado, especialmente agora, depois da pandemia, até de suicídio, porque falta muita amizade. Poucos pastores têm mais do que um ou dois amigos. Alguns pastores não têm nenhum amigo. Nenhum amigo. O irmão Zé Fernandes está falando para quem ele vai contar o seu problema, a sua dificuldade, contar um ombro a quem possa compartilhar. E, infelizmente, isso é uma realidade de uma maioria esmagadora dos pastores. Até entre nós pastores mesmo, em nossas reuniões, nós temos dificuldade de perceber quem é de fato amigo. A gente pode contar e confiar, sem que isso não venha a se tornar uma coisa de fuxico e de conversa indevida. Então, realmente é preciso orar pelos pastores. Os pastores jovens, para que continuem firmes e nunca percam a visão da glória do ministério e cumpram o seu ministério, seja quantos anos forem, né? Infelizmente, muitos têm abandonado o ministério ao longo do caminho. Mas é possível olhar e depois de 30, 40 anos, alguns chegam a 50 anos ou mais de ministério, foram firmes, como Billy Graham, que é uma referência mundial,
Nunca ninguém acusou ele de nada que pudesse desabonar a sua moral, o seu caráter, sua reputação. Aqui no Brasil também, nós tivemos grandes líderes que são uma referência. Eu posso olhar para alguns do passado e aquilo é um fator de motivação para mim. Tive um dos meus professores, um não, os dois, que até hoje ainda estão vivos, eles são referenciais para mim. Nunca houve alguma coisa que desabonou. Então, não é olhar para os negativos, aqueles modelos que tem alguma coisa que realmente pode levar a uma fraqueza, mas sempre olhar primeiramente para o bom pastor, o sumo pastor que é Jesus, e a outros referenciais entre ele e nós, que também podem ser companheiros de jugo na oração e também no que Paulo dizia, né? Imitai a mim como estou imitando a Cristo. São modelos, são referenciais que a gente pode realmente olhar, observar, porque são exemplo, como diz Pedro, sendo exemplo ao rebanho. Amém. Que Deus nos abençoe.